Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a profissão de auxiliar veterinário. O que o auxiliar veterinário faz, como é que o mercado de trabalho, quais são as características, o que os cursos devem apresentar de auxiliar veterinário. E antes de começar a falar um pouquinho sobre isso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Leonardo Alex, sou médico veterinário, sou responsável técnico pelo CEMEV Cursos, a primeira escola de auxiliar veterinário exclusivo do Rio de Janeiro. E eu estou aqui para tentar transformar a sua vida num profissional cada vez melhor do setor pet, né? Antes de começar a falar sobre um pouquinho sobre a profissão, vamos falar um pouquinho sobre a medicina veterinária. O que a medicina veterinária tem? Primeiramente, eu vou apresentar a vocês aqui, o escudo da medicina veterinária. Esse escudo, você observar nele, ele existe um bastão semelhante ao bastão da medicina humana, né? Só que existe o V, aonde o V identifica que é referente à medicina veterinária, para poder o público leigo saber diferenciar, né, das outras profissões da área biomédica, já que esse bastão é muito comum aí nas áreas biomédica humana. O bastão, ele tem significados, tanto a serpente, quanto o bastão, aonde esses galhos de árvore, né, como você pode observar, ele tem o significado da árvore, da sabedoria, da ressurreição, do auxílio, suporte e assistência da vida pelo médico. E aí, a medicina veterinária é identificado por esse escudo, que é, quando você verificar, você sabe que está se tratando da medicina veterinária. E aí, vamos falar um pouquinho para vocês, já que estamos falando aqui sobre o profissional do setor pet, um pouquinho sobre a profissão de médico veterinário, né? Para que a medicina veterinária foi criada? Muitos de vocês estão aqui nesse curso assistindo porque alguns de vocês desejam trabalhar com cães, com gatos, com os pets não convencionais, como hamster, tartaruga, coelho, coruja. Só que, na verdade, a medicina veterinária ele foi criada para poder melhorar a parte econômica e social do país, né? Chegando alimento, carne, chegando suínos, aves, na mesa da gente, tanto derivados de animais, né, como presuntos, queijo, sem doença, né, sem nenhum tipo de zoonose. E aí o veterinário estava envolvido nessa parte da parte econômica para chegar um alimento de produtos ou subprodutos de origem animal na mesa de vocês. Só que, e ao mesmo tempo, consequentemente, ajudar tanto a proteger a sanidade, a saúde dos animais, ao mesmo tempo ajudar na proteção da saúde humana, evitando que as pessoas adquirissem zoonoses, doenças que os animais podem passar para nós, né? E por não ter o cuidado essencial no manuseio desses alimentos ou desses animais. Além disso, a medicina veterinária também tem a função primordial na proteção do meio ambiente, já que quando eu desmato uma árvore, quando eu desmato um rio, quando eu desmato uma floresta, tipo a floresta amazônica, ocorre um desequilíbrio do ambiente, né? E todo aquele ambiente onde tem a parte que eles chamam de ecossistema, né, que são os seres vivos e não vivos daquele local. Quando eu desloco uma pedra, eu mato alguns animais que vivem sob proteção daquela pedra. Se eu desloco uma árvore, eu mato aqueles animais que se alimentam daqueles frutos daquela árvore. E aí ocorre um desequilíbrio ecológico e, consequentemente, quando eu destruo o meio ambiente, eu estou destruindo também a vida de vários animais. Toda vez que vocês estiverem lá diante daqueles reportagens que falam, olha, foi desmatado diversos campos de futebol na floresta amazônica. Você tem que lembrar que naquela floresta também vivem animais. Vive onças, vive aves, vive pássaros, vive macacos, primatas. E aqueles animais também vão sofrer uma alteração, tanto de que pode causar uma extinção daquela espécie. Então o veterinário está responsável também, além da proteção da saúde humana, da saúde animal, também proteção do meio ambiente, que consequentemente vai interferir na qualidade de todos nós, tá? Então o médico veterinário ele tem a proteção do bem-estar da saúde, né? Tanto dos seres humanos quanto dos animais. Por isso que requer uma profissão, né? Um conhecimento constante de atualização, já que as coisas modificam e mudam rapidamente em todos os momentos. Né? Por isso, vamos aprender agora, nesse curso, né? Vamos focar o que a medicina veterinária faz voltado para os pequenos animais. Né? Igual no hospital humano, que trata o ser humano, para poder salvar vocês. Vamos focar agora na medicina veterinária, para poder a gente entender quem vai ser o profissional que o auxiliar veterinário vai ajudar. E você, como profissional da saúde animal, é necessário que você entenda e que você compreenda, né, quem são os profissionais, quais são as especialidades, quem são os futuros profissionais veterinários que vocês vão ajudar. E, ao mesmo tempo, amanhã você, quando realizar a medicina veterinária, já tem uma noção básica
e ampla sobre a medicina veterinária, quem é nós. Né? A medicina veterinária voltada para pequenos animais, cães, gatos, pets não convencionais, ele vai se dedicar a quem? A prevenção, né, das doenças. Como é que o veterinário vai prevenir? Ele vai orientar, ele vai vacinar, ele vai vermifugar, né, ele vai castrar, ele trata da prevenção das doenças. A prevenção é muito mais barata e muito mais eficaz do que apenas tratar. A medicina veterinária também trabalha na parte do controle, né, das doenças. Na época do Covid-19, quando aí teve a pandemia alguns anos atrás, e tinha veterinário envolvido na parte de controlar. Quando tem um surto de uma doença grave, como doença da vaca louca, que a gente chama de encefalopatia esporiforme bovina, quando tem um surto de uma doença grave, existem veterinários que vão fazer de tudo para controlar essa doença nas fazendas, nos locais, inclusive nos canis, dos animais, gatis, para poder essa doença não disseminar de maneira grave. E, ao mesmo tempo, tentar erradicar, eliminar essa doença do tempo inteiro que possa estar envolvendo e causando a doença naquela região específica. Mas vamos focar o nosso curso no tratamento e agravos à saúde dos animais, né? Como a gente vai lidar com pequenos animais, vamos tratar ele com a saúde dele. Lembrando que a medicina veterinária, né, como falei anteriormente, ele vai também prevenir, vai tratar, vai eliminar, vai erradicar as doenças em todos os produtos e sobre produtos de origem animal. Não somente pequenos animais, com bovinos, equinos, rãs, peixes, tudo isso, tubarão, vaca, égua, todo lugar onde tem produtos também e subprodutos desses animais citados anteriormente, ele vai estar veterinário envolvido, já que esse alimento chega para vocês, formando o que nós chamamos isso de saúde única, aonde está relacionada tanto a saúde dos animais, quanto a saúde dos seres humanos, tanto do meio ambiente, formando assim uma proteção aonde o médico veterinário está envolvido, né? Mas, como eu comentei com vocês, vamos focar a medicina veterinária agora com uma medicina mais parecida com a medicina humana, mais voltada assim para os profissionais de saúde. Então, você, futuro veterinário, você auxiliar veterinário que vai ajudar o veterinário, vamos começar a entender o seguinte: existem dois tipos de profissionais veterinários. Existe o profissional generalista, que é o geral, como já fala, né? Ele faz todas as atividades do médico veterinário. E existe também o veterinário especialista, que ele faz algo específico. Ele faz somente uma coisa. O generalista, muitas vezes, ele atende o consultório, ele faz a parte de cardiologia, o raio-x, ele faz a parte lá de ortopedia, ele faz tudo, só que ele não faz nada tão específico, ele não tem aquela especialidade voltada somente uma coisa muito bem feita. Então, a medicina veterinária, por hoje, está tratando filhos de proprietários, não mais apenas animais, necessitou-se da formação e capacitação, aonde hoje tem veterinário que trabalha somente com a especialidade, tratando algo específico, uma doença específica, por exemplo, um câncer, e aquele cara trata o câncer muito melhor do que qualquer outro tipo de profissional, porque ele tem experiência e só faz isso. Então, é o especialista. Né? Então, na medicina veterinária, nós temos tanto o generalista quanto o especialista. Ambos vão atuar na medicina veterinária e ajudar você a ter uma profissão, uma atuação muito melhor. Tá? Vamos começar a explicar um pouquinho sobre as principais atribuições. O veterinário, quando ele se forma na faculdade graduada, autorizada e reconhecida pelo MEC, ele se inscreve no Conselho Regional de Medicina Veterinária da sua cidade, ou no Conselho Federal, se a pessoa estiver em Brasília. Nesse momento, esse veterinário, ele se forma e muitas vezes ele vai parar na clínica médica, aquele clínico geral, aquele cara que atende tudo, né? Até poucos anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, quando eu precisava de um veterinário, com a patinha quebrada, eu procurava o veterinário. Hoje, alguns lugares já procuram já o ortopedista veterinário, né? Que vamos ver aqui. A clínica médica geralmente é a primeira profissão de todos os veterinários. A pessoa pode atuar sem especialização e também existe na medicina veterinária pós-graduação, cursos específicos que complementa e você sai especialista em clínica médica de pequenos animais. A Lei 5.517/68 fala que o veterinário pode atuar na clínica médica e todas as suas modalidades. Ortopedia, dermatologista, tudo que é especialidade. Mas vamos tratar apenas das especialidades específicas.
tá? Então, a clínica médica geral é aquele cara que atua, que está lá naquele receito lá, vacinando, medicando, fazendo exame de sangue e caminhando para o especialista quando ele tem um pouco mais de dificuldade. O outro especialista que atua na veterinária é o famoso cardiologista, ou a gente fala de cardiologia veterinária. Esse profissional da cardiologia, ele trata o cardio é o coração dos animais. Os animais estão vivendo muito tempo, então quando o animal fica velhinho, muitas vezes esse órgão acaba sofrendo com pressão alta, pressão baixa, às vezes tem alguma degeneração de uma válvula, às vezes o coração pode ter uma dilatação, ele pode a parede ficar mais espessa, que a gente chama de hipertrofia, e aí existe um profissional que vai tratar, diagnosticar essa doença e também fazer que o animal tenha uma sobrevida muito maior e muito melhor. E esse profissional, vamos chamar ele de cardiologista, que é quem trata o coração. Na medicina veterinária, os exames mais comuns realizados na cardiologia, que vamos ver ao longo do curso específico aqui, eles fazem um exame chamado de eletrocardiograma. Né? O eletrocardiograma nada mais é do que verificar a corrente elétrica do coração. O coração, para ele contrair e ele relaxar, quem faz ele contrair e quem faz que o corpo pare e faça que ele relaxe é uma atividade elétrica que o coração passa sobre o coração. É como se o coração estivesse tomando um choquezinho, né? Então, quando essa corrente elétrica passa, o coração contrai. Quando essa corrente elétrica pode passar, relaxa e vai passando. Despolarizou, repolarizou. Despolarizou. E quem faz isso é uma corrente elétrica. E existe um exame que a gente consegue verificar um gráfico dessa corrente elétrica passando para saber se ela está passando de maneira correta, né? Que depois vamos ver em aula específica sobre eletrocardiograma. E aí, esse gráfico nós chamamos de eletrocardiograma. Nada mais é do que um gráfico da corrente elétrica passando pelo coração. E o profissional cardiologista vai fazer esse exame e vai verificar se a passagem está correta e muitas vezes se há possibilidade de dar um remédio para tentar melhorar e corrigir isso, né? Outro exame que o cardiologista faz muito, que é aquele cara que trata o coração, é o ecocardiograma, que nada mais é do que uma ultrassonografia do coração. Essa ultrassonografia serve a ver o tamanho da parede, ver a espessura, como é que está a válvula, se o funcionamento está correto, se o sangue, se estiver com Doppler, está passando de maneira correta. Então, esse é o objetivo do ecocardiograma. E quem faz isso é um profissional chamado de cardiologista. Uma outra especialidade da medicina veterinária que temos aqui é a cirurgia. A cirurgia geralmente está envolvida em quase todas as clínicas e hospitais veterinários, de alguns consultórios veterinários, não pode ser realizado. A cirurgia em si, ela tem a função de curar com as mãos. Cirurgia nada mais é do que o ato de curar com as mãos. Essa cirurgia é tão importante que até que no curso do CEMEV nós temos um curso de ênfase em centro cirúrgico voltado para o auxiliar veterinário. Por quê? Porque a cirurgia é a galinha dos ovos de ouro do profissional, já que muitas doenças requer que tenha a intervenção de curar com as mãos, como abrir a barriga e retirar um tumor, abrir a barriga e tirar um útero cheio de pus, abrir o abdômen e corrigir tirar um cálculo, abrir e corrigir uma passagem de maneira errada, ou remover um sangue. Então, esse ato de curar com a mão, vamos chamar de cirurgia. E a cirurgia cresceu tanto que hoje temos as cirurgias dentro da cirurgia. E temos o especialista do especialista. Geralmente, o cirurgião geral, a gente chama que é cirurgião geral de tecido mole, aonde ele faz abdômen, faz tecidos mole, musculatura, a pele, tudo direitinho. E existe hoje os cirurgiões específicos, que é o especialista do especialista, que é o cirurgião ortopédico, né, que ele trata os ossos, ortopedista, que é o cirurgião ortopédico, ele trata os ossos, ele trata os tendões, ele trata os ligamentos. Existem cirurgiões oftalmológicos que tratam a vista, seus pálpebras e seus anexos. Nós temos hoje também os cirurgiões dentistas, que às vezes ele mexe em toda a cara de face do animal, mandíbula, osso, dente. Hoje nós temos cirurgiões também neurológicos que mexem em coluna de animais, mexe na parte que a gente chama do sistema nervoso central, como vocês vão ver, entender melhor na aula de anatomia, como é que nesse curso nosso de anatomia, como é que essa parte de especialidade. Então a cirurgia nada mais é do que o ato de curar com as mãos e requer um aprendizado e conhecimento de anatomia muito grande. E existem especialidades, né, dentro dela.
Juntamente com a cirurgia, que faz parte da equipe cirúrgica, nós temos outro especialista, que é o anestesiologista, né? Que estuda anestesia. Anestesia nada mais é do que você dar um medicamento para o animal, aonde vai tirar a dor, a consciência, causar um relaxante muscular, na maioria das vezes, nem sempre vou tirar a consciência, né? E vai permitir que o cirurgião faça a cirurgia sem o animal sentir dor, de maneira imóvel e relaxada, e vai ser um coparceiro de cirurgiões, de todos os especialistas de cirurgiões também, para que tenha um resultado muito eficaz. A anestesia é determinada de acordo com o estado animal. Existe mais, hoje na veterinária, mais de 50 protocolos diferentes que o veterinário pode optar em misturar as drogas para criar uma analgesia e uma anestesia de melhor qualidade. Existem técnicas diferentes, aonde pode bloquear somente a pata, bloquear regiões do corpo, pode bloquear nervos. Então, esse especialista é o cara que vai tentar manter o animal bem e vivo durante a especialidade. Devido a ele, que hoje é possível operar um cachorro de 17, 18 anos hoje, sem ter dificuldade, e a gente tem um resultado com bastante eficácia e tem um resultado com bastante sabedoria. Tá? O profissional anestesista veterinário é um coparceiro e ele tem a função de, além de escolher o protocolo, aplicar as técnicas anestésicas modernas, ele tem o ato também de monitorar. Monitorar nada mais é do que vigiar como é que está o estado do animal e para poder se meter no animal o menor risco possível. Toda anestesia envolve risco. Não existe o risco de eu perder esse animal, existe o risco do animal ter complicações, existe o risco do animal evoluir a óbito. Então, devido a isso, vamos fazer de tudo para monitorar, tratar e intervir. Geralmente é um especialista que entende sobre cardiologia, entende sobre analgesia, entende sobre fisiologia, entende sobre clínica médica, entende também sobre cirurgia. É um profissional que no meio médico ele é muito respeitado, né? Perante o meio leigo, as pessoas respeitam muito o cirurgião, mas no meio médico respeita muito mesmo o anestesista. Então, é uma outra especialidade, é o anestesista. Né? Na veterinária, muitas pessoas falam assim, anestesia inalatória. Na verdade, anestesia inalatória não quer dizer que seja mais seguro. O que é mais seguro é a presença de um anestesista. Porque a anestesia inalatória, se não for bem aplicada, ela pode ser até mais perigosa e nem sempre a anestesia inalatória é sozinha. Ela geralmente está associada, ela é apenas parcial de outra anestesia. Então, mais para o público leigo entender que é a presença de um profissional capacitado. Existem drogas específicas, existem equipamentos específicos. Muitas vezes na veterinária foi falando de anestesia inalatória, mas não é o mais seguro. O mais seguro é ter um profissional anestesista lá que vai optar pela droga, seja inalatória, parcialmente, seja a anestesia injetável, seja os bloqueios e assim por diante. E isso muitas vezes você vai vir falar sobre anestesia inalatória, mas quer dizer para o público leigo que existe um anestesista no local. Né? Uma outra especialidade que não posso deixar de falar é a oncologia. Oncologia nada mais é do que o tratamento do câncer. Né? Câncer, existe tumores aumento da quantidade de células, existe o câncer. Os cânceres, eles são doenças que estão acometendo e pegando muito as pessoas, né? Seja animais idosos. É mais comum em pessoas idosas, tanto que algumas pessoas conhecem como câncer a doença dos idosos. Mas, na verdade, o câncer ele comete tanto animais jovens, tanto animais idosos. Aí, a incidência de câncer tem aumentado pela minha ótica, mas também o diagnóstico tem aumentado também, e ao mesmo tempo os animais têm vivido mais tempo, então, consequentemente, tende a ter maior quantidade de câncer. Né? O câncer ele é um crescimento anormal das células, aonde ele pode infiltrar, né? Que vamos ver depois com detalhe na aula o que vem a ser o câncer, né? E pode tratar e causar lesões, né? Em garganta, conforme essa foto, pode botar no órgão, no fígado, no baço, como essa foto no baço. Então temos diversas as pessoas. E o oncologista veterinário, ele realmente vai diagnosticar, ele vai ver qual é a melhor conduta que vai ser para tratamento ou da sobrevida, fazer que o animal sobreviva mais tempo, né? E ele vai optar, talvez, por tratamento cirúrgico, associado, talvez, a uma radioterapia, associado, talvez, uma quimioterapia, associado, talvez, uma amputação, vai depender do tipo de tumor que ele está lidando. Então, ele vai ser aquele profissional que vai determinar qual vai ser a melhor conduta para tratar determinado tipo de câncer. Porque, na verdade, câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças
Existem vários tipos de câncer que podem acometer. Existe o carcinoma, existe o mastocitoma, existe o sarcoma, existem vários tipos de câncer que pode acometer, e dentro deles também existem graus de gravidade. E aonde cada um tipo de câncer tem um protocolo hoje indeterminado e drogas específicas para tratar ele. E aí, por ser algo tão importante, tão comum, foi criado a especialidade de oncologia veterinária, tá bom? Um outro cara que esse câncer, né, esse oncologista, geralmente fala público leigo que trata os caroços, os nódulos, os carocinhos que crescem pelo corpo do animal. Né? E outro profissional que nós temos aqui envolvido é o dermatologista. Dermatologista é quem trata a pele do animal, quem trata o pelo, quem trata a saúde da anatomia do animal. Animais têm muito problema de pele por fungo, por sarna, por ácaro, por alergias, e aí existe um profissional especializado em diagnosticar qual é a causa e ao mesmo tempo tratar. Aquelas pelezinhas que nada melhora, você pode procurar um dermatologista que, teoricamente, ele vai ser a pessoa mais capacitada a te ajudar e identificar o que está causando aquela falha no pelo animal, que a gente vai chamar isso na área médica de alopecia, aquelas quedas de pelo excessiva com falhas, né? Ou aquele mesmo, uma alteração naquela anatomia daquele animal. Por isso que é importante nós conhecermos o dermatologista veterinário, que é aquele profissional que trata as especialidades do profissional. Né? Estima-se que mais de 80% dos cães, dependendo da região que mora, pode ter algum tipo de problema dermatológico. Gato também tem bastante problema dermatológico, não tanto quanto os cães, mas o dermatologista é uma profissão que ele está muito parceiro da clínica para poder fazer um bom diagnóstico e tratamento desse animal e talvez reduzir ou curar ou reduzir o intervalo entre crises no caso de uma alergia. Né? Outro profissional também, que o veterinário, vocês vão ajudar e o veterinário acaba necessitando de auxílio, é o setor de imagem. Né? Alguns veterinários que trabalham com diagnóstico de imagem. Hoje na veterinária, a nível Brasil, existe vários exames. A nível Rio de Janeiro, nos dias atuais, nós temos mais comuns nas clínicas veterinárias, é a ultrassonografia, que é um aparelhinho que vai verificar a anatomia por fora daquele órgão. Né? Você vai verificar se o aspecto do órgão está legal, se tem algum nódulo lá para o oncologista tratar, vai verificar se tem uma infecção dentro do útero. É como se fosse um aparelho que não invade o corpo, que através de ondas ultrassônicas ele vai verificar a morfologia, o aspecto do órgão, para verificar se aquele órgão tem alguma coisa que trata mal. E aí vamos usar uma ultrassonografista. Né? E o profissional aí vai precisar ajudar o ultrassonografista a imobilizar, conter, para realizar esse exame que geralmente não necessita de sedação, apenas uma condição mecânica para poder realizar tal procedimento. Um outro exame que a gente usa muito na veterinária atualmente é a radiografia. Né? E hoje existe aparelhos muito tops de linha. Nos últimos 10 anos aí melhorou 1000% a qualidade da imagem. Nós temos hoje raios-x digitais, os analógicos, que era filme de revelação, já entrou em desuso na veterinária. Dependendo do lugar que está assistindo esse curso no Brasil ainda, pode ser que alguém tenha aqueles aparelhos antigos lá de revelação, mas hoje a veterinária trabalha com raio-x digital, os CR, os DR da vida, que vão vir em aula específica lá na parte de contenção, de imobilização e auxílio em radiologia. Né? Mas a radiografia nada mais do que você jogar uma radiação para emitir um contraste e visualizar as estruturas. Eu consigo visualizar se o animal tem algum problema na coluna, se o animal tem alguma fratura, se o animal tem algum abscesso dentário, se o animal tem algum corpo estranho, algum objeto dentro da barriguinha dele que não deveria ter, se o coração está dilatado, se o coração não está dilatado, se a traqueia está na posição correta. Então, ele é um diagnóstico, é um exame de imagem. Né, para auxiliar no diagnóstico. Isso a gente chama de diagnóstico por imagem. Esse profissional, ele geralmente é um especialista. Hoje na medicina veterinária é muito comum um clínico veterinário ou alguns profissionais radiografar esse animal e aí enviar essa imagem para laudo à distância, manda a imagem e as pessoas laudam. Né, o especialista lauda. Não necessariamente alguns especialistas estão dentro da clínica. Algumas clínicas têm especialista dentro. Algumas vezes eles mandam laudar por fora e algumas vezes o próprio clínico ele pode, pela lei, laudar também, tá? Outro tipo de profissional que existe também, de diagnóstico de imagem que existe, é a famosa tomografia. A tomografia a imagem é muito mais
satisfatória, muito melhor elucidada que a radiografia. Só que ela tem vantagem, que essa é a melhor qualidade de imagem, né? Melhor corte, melhor visualização, melhor delimitação, só que tem uma desvantagem. Para animais é necessário anestesiar esse animal. Muitas vezes o animal está sob risco de vida. Então tem que anestesiar o animal para o animal ficar imóvel e o profissional não fica dentro da sala, ele fica fora para poder você botar essa tomografia nesse paciente. E segunda coisa que também acontece muito com a tomografia é que a tomografia ela tem a desvantagem do alto custo. Ela chega a custar em média no Rio de Janeiro em torno de 7 a 8 vezes o preço de uma radiografia, já que requer anestesia, às vezes precisa fazer alguns exames antes, mas a tomografia vem aí para ajudar daqueles casos que a limitação do radiografia não consegue fazer uma tomografia. E no Rio, até 2024, 2025, não teve, né, ainda a ressonância. A ressonância tem em São Paulo. Ressonância é um aparelho que a gente tem até limitação de mão de obra qualificada para laudar. Quando eu estive lá em São Paulo, eles realmente mandavam para fora do país, onde as pessoas estavam laudando antigamente. Hoje já tem profissionais já que conseguem laudar aqui no Brasil, mas é um profissional cada vez mais capacitado, né? E é um exame também, devido ao altíssimo custo de aquisição do aparelho, e requer instalações específicas, adaptadas, acaba não tendo ainda em algumas cidades do Brasil. A maioria das cidades do Brasil não tem ressonância ainda hoje. Tá? Outro exame de diagnóstico por imagem é a endoscopia. Endoscopia, há muitas clínicas têm, e existe especialista também de diagnóstico por imagem, trabalha somente com especialista. Assim como a cirurgia tem o ortopedista, tem o neurologista cirurgião, tem o dentista cirurgião, existe também dentro da imagem o especialista. Tem veterinário que trabalha somente com ultrassonografia. Tem veterinário que trabalha somente com tomografia. Tem veterinário que trabalha somente com radiologia. Tem veterinário que trabalha com um pouco de cada, né? E tem veterinário que trabalha somente com endoscopia. O que vem a ser endoscopia? Endoscopia nada mais é do que um tubo flexível, né? Tubo flexível, que ele entra na boca do paciente, ele desce a anatomia desse na boca, descer no esôfago e chega até o estômago. E ele, com uma câmera, ele consegue visualizar o que está acontecendo, todo esse trajeto. E depois do estômago, ele entra lá no intestino delgado, na região ali do duodeno, e consegue verificar o que está acontecendo. Aí ele consegue coletar materiais para biópsia e, ao mesmo tempo, na veterinária a gente utiliza muito para remoção do corpo estranho, né? Porque muitas vezes eu quero tirar uma calcinha, uma bolinha, uma moeda que o cachorro engoliu. Em vez de ter que abrir na cirurgia, abrir barriga, abrir estômago e ter um pós-operatório bem complexo, muitas vezes a gente consegue com a endoscopia remover esse corpo estranho, né? E fazer um diagnóstico do que esse animal esteja sofrendo no seu sistema digestório, na boca, no esôfago, no estômago, no intestino delgado, ali que é a primeira porção do intestino. E vamos chamar essa imagem de endoscopia. Quando esse tubo flexível ele entra pelo ânus e vai no reto e sobe a nível intestinal por baixo, vamos chamar ele de colonoscopia. Muitas vezes o próprio profissional que faz endoscopia também faz colonoscopia, no mesmo procedimento na veterinária ou procedimentos separados. Isso tem a indicação da gente fazer um diagnóstico por imagem do que possa estar acometendo e causando algum desconforto no sistema digestório desse paciente. E esse é um outro profissional, né? Um outro profissional que é envolvido na medicina veterinária é o oftalmologista veterinário. O oftalmologista é aquele cara que trata os olhos, as pálpebras, os anexos todinho do olho do paciente, a fim de facilitar esse paciente a recuperar ou não a visão dele, né? Ou melhorar, tratar algum tipo de coisa. Às vezes o olho teve que fazer uma lesão no olho, tentar recuperar para que o animal não perca a visão que ele desejaria ter. O cachorro, assim como nós, tem pressão alta, tem glaucoma, pressão intraocular aumentada. Ele tem 3 pálpebras, como você vai ver na aula de anatomia. E ele tem lesões que possa cometer, às vezes até o olho pode sair. E o oftalmologista é um especialista que vai tentar tratar esses olhos e aumentar a eficácia desses animais. Outro especialista que a gente utiliza muito na veterinária
é o especialista responsável pela parte do dente, da boca do animal. E vamos chamar esse cara de odontologista ou dentista veterinário. A odontologia, que é o estudo da face, da boca da cada animal, ele hoje também é um especialista que vocês vão ajudar na rotina, ou vocês vão se tornar um dia um dentista veterinário ou trabalhar com odontologia. Odontologia nada mais é que dentista, tá? O odontologia, ele vai, hoje em cachorro faz canal, hoje em cachorro você recupera a cárie dentária, existe até profissionais que botam até aparelho ortodôntico nos animais, né? Então, cada profissional trabalha de uma maneira. Então, assim, alguns profissionais hoje podem optar por tratar a boca do cão, do gato. Às vezes tem doenças periodontais de boca que afeta palato, garganta, tudinho, e tudo isso pode colocar e ter complicações para o paciente. E um outro profissional, que especialista na veterinária, é o nefrologista. Nefrologista é quem trata os rins, tá? Os rins é um órgão do nosso corpo, o que tem no cão, tem no gato, tem nos mamíferos, que tem função de filtrar o sangue, né? E algumas vezes esse órgão fica doente, né? Necessitando de um tratamento, ou intervenção, ou retardo da evolução de uma doença renal crônica. E aí quem trata essa doença pode ser o especialista chamado nefrologista, tá? Que ele estuda nefrologia. O nefrologia é a especialidade que trata os rins, porque no rins existe uma célula que faz o rim fazer sua função principal, que é a de filtração, que é uma célula chamada de néfron. Por isso chama-se nefrologista, tá? Quando fala de doença renal, qualquer animal pode ter tanto insuficiência renal aguda, que é aquela coisa que aconteceu de imediato, acabou de acontecer, há 2 semanas atrás o animal não tinha nada, alguma coisa fez ele ficar agudo, ou pode ser crônico, que é uma doença que o rim já está falhando, já não está legal, e a doença é uma doença progressiva, aonde o objetivo desse profissional vai ser retardar essa doença. Todo animal gato idoso, ou quase totalidade, quase todos, né, ele tende a ter doenças renais crônicas, porque a quantidade de néfron é muito pequena, né? Então, geralmente gatos passou lá do 15 a 16 anos de idade, vai precisar talvez desse especialista para tratar. Mas qualquer idade pode ter animais que necessitam de um nefrologista, aquele profissional que trata os rins, tá? Outra coisa que existe também de especialidade, aquele cara que ajuda o veterinário, que o veterinário trabalha lá atuando, é o acupunturista, né? Que ele faz o que a gente chama de acupuntura. A acupuntura veterinária nada mais é de uma técnica onde você introduzir agulhas com o objetivo de melhorar e estimular regiões do corpo. Ele é muito utilizado para tratar sequelas de sonomose, evitar animais que têm dores crônicas, dor de coluna, animais para reduzir a ansiedade. Então, a acupuntura nada mais é do que você botar agulhas em pontos específicos, porque existem pontos da boca, do fígado, do rim, pontos que estimulam a respiração, pontos que ajudam até na parada cardíaca, na hora de emergência. Eu até falo um pouquinho de alguns pontos de acupuntura para o veterinário que estimula a respiração desse paciente. Então, a acupuntura é uma especialidade onde tenta aliviar ou melhorar alguns sintomas e sinais do paciente através de agulhas aplicadas em pontos específicos do paciente. Reduz a ansiedade, ajuda no controle de doenças. E aí, eu tenho certeza aí que quem vai achar incrível sobre essa especialidade, que é a acupuntura veterinária. Uma outra especialidade, vocês estão vendo que é bastante especialidade, né? Por isso que acaba se prolongando essa aula, né? É a patologia veterinária. A patologia veterinária também vamos dividir em 2 porções. A anatopatologia, que é uma parte mais lá de necrópsia. Necrópsia nada mais é do que verificar qual é o motivo aquele animal faleceu. Aquela pessoa que morreu, você não sabe o que houve com ela, você pode fazer a necrópsia, né? Então, existe um anatopatologista que faz trabalho somente com necrópsia de animais. E existe também aquela pessoa que trabalha em patologia clínica, né? Que vai trabalhar em laboratório para fazer o exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame um exame lá de catarro, uma cultura. E aí é tão complexo e tão importante isso aí que até no curso de auxiliar veterinário do CEMEV nós temos um curso específico de ênfase em laboratório para dar noções básicas, né? Porque isso aí, a patologia clínica, esse profissional,
ele vai auxiliar o veterinário da clínica e todos os especialistas para poder ajudar no diagnóstico. Tá? Uma outra especialidade também que nós temos na veterinária é a medicina veterinária intensiva, né? Aqueles animais é como se fosse o CTI, o Centro de Terapia Intensiva, ou um UTI, uma Unidade de Terapia Intensiva, para aqueles animais que estão. E aí tem aquele profissional que a gente chama que é intensivista, né? Aquele intensivista, que é a medicina veterinária intensiva, é o rapaz especializado, o profissional especializado em manter o animal vivo e tentar corrigir esse paciente e aumentar a chance de sobreviver, como se viu lá na época da pandemia de Covid-19. No ano de 2020, 2021, as pessoas precisou de botar animais, as pessoas, seres humanos, em ventiladores, fazer drogas, fazer medicação. A terapia intensiva é você tentar salvar a vida daquele paciente ou dar um conforto para ele no final de vida, para que ele tenha uma passagem bem mais tranquila. E para isso foi criado uma profissional, especialidade chamada de medicina veterinária intensiva. Tá? Outra especialidade que existe é a homeopatia, homeopata veterinária, homeopatia veterinária, que é tratar, você deve ter visto na medicina humana, né? Auxiliar no tratamento de diversas doenças. Melhor também, pode também tratar com homeopatia para tentar reduzir a incidência de cálculos urinários. Ele dá geralmente apoio à clínica médica, não é um tratamento isolado, pode ser um coadjuvante, reduzir a ansiedade, aumentar a imunidade, para poder reduzir sequelas, ajudar o funcionamento do rim. O homeopata geralmente ele vem como coadjuvante para ajudar. Então a homeopatia é a pessoa que vai tratar o paciente com algum tipo de medicamentos homeopatas, que vai fazer como coadjuvante outros profissionais. Né? Existe também um profissional hoje que trabalha com pets não convencionais, que é aquele profissional que trabalha cuidando de animais não convencionais ou mesmo até mesmo animais selvagens. Né? Pets não convencionais, por exemplo, lá no curso nós temos professores, nós temos o curso de pets não convencionais, que é um curso que a gente dá extra para os alunos que desejam para aprender a manusear, a segurar, que cada animal tem uma característica. Como é que segura uma coruja, como é que segura uma cobra, como é que segura uma calopsita, como é que segura aqueles pets que não são comuns do dia a dia. Algumas pessoas têm, mas não é não é todo mundo que tem os pets não convencionais em casa. Uma iguana, quais são aqueles, um porquinho da Índia, um twister, né? Então, existem profissionais que trabalham especificamente com esses pets não convencionais. Né? Também é um especialista em pets não convencionais. Ele, às vezes, atende cão e gato, ou muitas vezes nem atende, só atende animais não convencionais, ou mesmo até os animais selvagens, né? Para trabalhar. E existe também veterinários que atuam no Centro de Controle de Zoonoses, vamos chamar isso de CCZ. CCZ nada mais é do que medicina preventiva. Toda prefeitura, por lei, é obrigatório ter um centro de controle de zoonose. É um centro de controle das doenças que os animais passam para a gente. Já que zoonoses são as doenças que os animais passam para a gente, o CCZ é um centro de controle de doenças que os animais para prevenir. E uma das ações muito comum que você deve conhecer é a vacinação anual antirrábica. Quem organiza isso, quem foca isso é a prefeitura e o órgão chamado de Centro de Controle de Zoonose. Só que não é somente isso. Tem Centro de Zoonose, vai fazer campanha, vai fazer ações para tentar prevenir qualquer doença que os animais possam passar para nós. Existem também veterinários que atuam na vigilância sanitária, fiscalizando veterinários, fiscalizando estabelecimentos de saúde, fiscalizando até supermercados, fiscalizando até restaurantes, como McDonald's, Burger King, para que chegue o alimento na mesa de vocês com qualidade. Existe veterinário também que trabalha com grandes animais. Vou falar mais rápido, já que nosso objetivo aqui é focar em pequenos animais, com a parte de reprodução, animais. E existe veterinário que trabalha com rã, com tubarão, com peixe, com pescado, com indústria. Além disso, também existem veterinários que atuam, né, no preparo de rações, trabalham na parte de representação de medicamentos, os remédios veterinários, nessa indústria que vende lá um antibiótico, remédio para dor, uma vitamina, remédio de verme. Tem veterinários que atuam, tem veterinários que atuam nas pesquisas laboratórios, né, para pesquisar novos medicamentos, no preparo de rações, né, para balancear, fazer na parte de nutrição animal, para poder fazer. Hoje tem uma parte também da veterinária
que trabalha com alimentos sem ser industrializados, com alimentações naturais, né, onde fabrica, produz e vendem alimentos para vocês balanceado, já entrega congeladinho na casa de vocês, que é a parte de nutrição animal. Existem veterinários que trabalham no meio ambiente, até na polícia florestal. Existem veterinários que trabalham nos serviços públicos, polícia, exército, marinha, aeronáutica, polícia, guarda, Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento, fiscalizando todas as carnes que entram no país, que saem do país. Tem veterinário trabalhando, mas vamos focar vocês o curso de auxiliar veterinário na clínica médica de pequenos animais, que é a parte de ajudar e salvar. Eu vou parar por aqui, já que tem muita especialidade. Você lá na aula pergunta para mim, tira dúvida sobre especialidade, quiser bater um papo, se tiver na dúvida, vamos lá, que eu vou passar meia hora para vocês. Existe outra especialidade, falei as principais, né, que vocês vão ver lá todos os dias, lá ajudando e atuando o profissional. E sejam bem-vindos ao Semev Cursos e agradecemos para vocês a preferência. Isso é apenas um resuminho de um dia de bate-papo, de dúvidas na nossa aula, né, uma manhã inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro, e só para você relembrar o que nós já conversamos. Qualquer coisa, tamo junto e vamos que vamos. Beijo, pessoal!